Olá, essa é a aula de ambiente atmosférico sobre radiação solar e princípios físicos do efeito estufa. Para falar sobre a radiação solar, nós precisamos relembrar alguns conceitos de radiação eletromagnética. Por exemplo, o comprimento de onda, né? E vamos ver que diferentes comprimentos de onda dão características diferentes à radiação eletromagnética. Então, nessa figura, vocês veem alguns exemplos de tipo de radiação. Rádio AM, por exemplo, que tem um comprimento de onda maior. Ondas de televisão, que já tem um comprimento de onda menor do que das rádios AM. As micro-ondas, que têm ainda um comprimento de onda menor. Infravermelho, luz visível, ultravioleta e raio-x. Na terceira coluna, vocês podem observar o comprimento de onda característico de cada tipo de radiação que tem na primeira coluna. Então, as ondas de rádio AM têm um comprimento de onda de 100 metros aproximadamente. Agora, esses números, né, de comprimento de onda, eles são apenas uma indicação da faixa de comprimento de onda de cada radiação eletromagnética. Então, nós temos, né, valores em torno de um comprimento de onda de 100 metros, também são considerados de rádio AM. Então, tem uma faixa, né, de comprimento de onda para cada tipo de radiação. Esse valor que tem aí é um valor característico, mas nós temos valores parecidos com esses que se enquadram no mesmo tipo de radiação. Na segunda coluna, nós temos o comprimento de onda relativo, que tenta mostrar esquematicamente o que é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda seria a distância entre duas cristas da onda. A onda é um fenômeno periódico, né, que vai variando o seu valor sempre, né, repetindo um mesmo padrão, né, e o comprimento de onda dá o comprimento de uma unidade dessa repetição. Então, esse comprimento de onda, né, a distância entre uma crista e outra, ele se repete para todas as outras cristas. Então, sempre a distância entre uma crista e outra de uma onda eletromagnética tem um comprimento de onda relativo, né, que é característico, que é sempre o mesmo. Então, para a rádio AM, nós temos aí um exemplo de comprimento de onda na faixa dos 100 metros. Isso significa o que nós chamamos de ondas longas, ondas com um grande comprimento de onda, né, considerando a radiação eletromagnética. Para a televisão, o comprimento de onda é de 1 metro, então 100 vezes menor. Para micro-ondas, é de 10 a menos 3 metros, ou seja, 1000 vezes menor que da onda de televisão. O infravermelho é 10 a menos 6 metros, 1000 vezes menor que do micro-ondas. E 10 a menos 6 metros também nós chamamos de, é a unidade que nós chamamos de micrômetro. Então, micro-ondas, 10 a menos 3 metros, são milímetros. Né? E no infravermelho, que 10 a menos 6 metros, são micrômetros. A luz visível é uma radiação eletromagnética de comprimento de onda de 5 vezes 10 a menos 7 metros, ou de 0,5 micrômetros, de meio micrômetro. Novamente, ele tem uma faixa, né, de comprimento de onda em torno desse comprimento de 5 vezes 10 a menos 7 metros. A faixa do ultravioleta é 10 a menos 7 metros, ou seja, 0,1 micrômetros. Então, 5 vezes menor o comprimento de onda que da luz visível. E depois temos o raio-x, também 10 a menos 9 metros, ou 10 a menos 3 micrômetros. E poderíamos colocar aqui depois também raios gama e outras radiações. Uma outra observação importante sobre a radiação eletromagnética é que a energia contida na onda ou no fóton, como está escrito aí na quarta coluna, ela vai aumentando conforme diminui o comprimento de onda. Então, as ondas de rádio AM, por exemplo, têm pouca energia contida na onda. Mas quando a gente vai avançando para comprimentos de onda cada vez menores, né, como micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta e raio-x, a energia contida na onda vai aumentando.
Então, nós sabemos que, por exemplo, as ondas ultravioletas já são cancerígenas, já fazem mal, né, se chega muita radiação ultravioleta na nossa pele, né, porque a energia contida nessa onda é maior e consegue penetrar na nossa pele e, às vezes, danificar as células. Do raio-x, ainda mais, raios gama, ainda mais. Então, é importante lembrar que a energia contida na onda ou fóton vai aumentando conforme diminui o comprimento de onda. E outra observação importante que vai nos ajudar a entender um pouco mais como que a radiação eletromagnética se comporta é a lei de Wien, que diz que o comprimento de onda correspondente ao máximo de radiação emitido por um corpo depende da sua temperatura. E depende, mas é inversamente proporcional. Então, quando nós vemos aqui esse símbolo grego lambda, né, essa letra grega lambda max, então lambda é a letra que representa o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda da máxima emissão de um corpo é inversamente proporcional à temperatura do corpo. Então, quanto maior a temperatura do corpo, menor o comprimento de onda da radiação máxima que ele emite. E quanto menor a temperatura do corpo, maior o comprimento de onda. Então, logo nós vemos que corpos com temperatura maior vão emitir ondas com comprimento menor, mas também com uma energia maior. No espectro da radiação solar, quando a gente fala do Sol, né, a radiação que ele emite em vários comprimentos de onda diferentes, né? Mas a maior parte da radiação solar é emitida na luz visível, na faixa de comprimento de onda da luz visível. Então, essa figura mostra, né, o comprimento de onda aqui no eixo X, e no eixo Y seria a proporção da radiação emitida, da energia emitida, né, ou melhor, da radiação emitida. Então, aqui na faixa da luz visível, ou RFA, que seria a radiação que permite a fotossíntese, né, fotossinteticamente ativa, então é onde nós temos 44% da emissão da energia solar, da emissão da radiação solar. Então, a maior parte da radiação solar é na faixa da luz visível. Esse tipo de onda nós já chamamos de onda curta, que, como nós vimos lá, a luz visível, né, tem um comprimento de onda de meio micrômetro, mais ou menos. Aí vocês podem ver que vai de 0,4 a 0,7 micrômetros, né? Então, são chamadas ondas curtas, ondas com comprimento de onda pequeno. Com comprimentos de onda ainda menores, raios X, raios gama, né, o Sol emite apenas 7%. E com comprimentos de onda maiores, por exemplo, o infravermelho próximo, o Sol emite 37%. Depois temos, aumentando aqui o comprimento de onda, andando para a direita no eixo X, temos 11% da energia emitida no infravermelho distante. Depois temos um intervalo, aí uma faixa, uma janela de radiação, onde não tem emissão. E depois temos a faixa dos micro-ondas e depois outras ondas de comprimento maior, que juntas dão a menos do que 1% da radiação emitida pelo Sol. Então, nós vemos que o Sol emite muito mais radiação na faixa das ondas curtas e na faixa da luz visível, que é a luz branca que o Sol emite, né? Mudando o comprimento de onda, nós vemos que temos diferentes cores na luz visível, né? Então, a cor vermelha é a cor com um comprimento de onda maior e menos energia. Por isso, as ondas de comprimento maior do que o vermelho aqui na luz visível, eles deixam de ser visíveis e estão na faixa do infravermelho, né? Do outro lado do espectro, a gente tem a luz violeta, né, ainda dentro da luz visível, e comprimentos de onda ainda menor do que da luz violeta, nós temos na faixa do ultravioleta, certo? Que tem uma frequência maior que o violeta, por isso ultravioleta. E o infravermelho tem uma frequência menor que o vermelho, por isso infravermelho. Sobre a temperatura média da Terra. Se nós consideramos a lei de Stefan Boltzmann e a energia emitida por um corpo negro, e vamos considerar também que a Terra seria um corpo negro, né? Então, nós vemos que a energia total irradiada por área da superfície de um corpo negro por tempo,
ômega. Então, ômega será o símbolo da energia total irradiada por área da superfície do corpo negro por tempo. Né? E ômega é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura do corpo negro. Então, a energia total emitida por área e por tempo por um corpo negro é igual a sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, vezes T, que é a temperatura desse corpo negro, a quarta, certo? E sigma é 5,669 vezes 10 a menos 8 joules por metro quadrado, Kelvin a quarta e segundo. Então, nós vemos que quando a gente aplica sigma na fórmula para calcular ômega, que é a energia emitida, energia irradiada, né, e multiplicamos por T a quarta, a temperatura em Kelvin, o Kelvin a quarta vai ser cancelado com o Kelvin a quarta que eu tenho no sigma, e vai sobrar só joules, que é a energia, por metro quadrado, que é a área, e segundo, que é o tempo. Então, se nós queremos ver qual é a energia emitida pelo Sol, e considerando agora o Sol sendo um corpo negro, não é exatamente um corpo negro, mas nós vamos considerar o Sol um corpo negro, e nós conseguimos calcular a energia emitida pelo Sol. Então, o Sol tem uma temperatura média de 5.750 Kelvin. Então, quando nós fazemos essa temperatura a quarta, elevamos à quarta potência e multiplicamos por sigma, nós conseguimos saber qual é a energia irradiada pelo Sol por metro quadrado e segundo. Então, nós temos essa energia irradiada por metro quadrado da superfície do Sol por segundo. Certo? Agora, o Sol não tem só 1 metro quadrado de área na sua superfície, então temos que considerar, né, para calcular a energia total emitida pelo Sol, qual é a área da superfície do Sol. Bom, aproximando o Sol para uma esfera, nós sabemos que a área da superfície de uma esfera é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado, 4πr ao quadrado. Certo? O raio do Sol é 6,96 vezes 10 à oitava metros. Quando nós fazemos esse raio ao quadrado e multiplicamos por 4π, então nós temos a área da superfície do Sol. Multiplicando essa área, ou seja, cada unidade de metro quadrado, pela energia que nós calculamos, né, ômega, que seria sigma T a quarta, nós vamos ter a energia total emitida pelo Sol por segundo, certo? Considerando toda a área do Sol. Agora, quando o Sol emite essa energia, ela se dispersa, né? Ela vai sendo espalhada para todas as direções do espaço, né? E só uma pequena parte é que vai chegar aqui na Terra. Então, se nós nos afastamos do Sol, né, nós vamos recebendo... Vamos considerar 1 metro quadrado sobre a superfície do Sol. Se a gente vai se afastando, a mesma área, ou seja, o mesmo metro quadrado, vai recebendo cada vez menos energia, porque aquela energia que o Sol emitiu próximo à sua superfície vai sendo espalhada por uma superfície, por uma área cada vez maior. Então, para calcular qual a energia que o Sol emite que chega na Terra, nós temos que considerar a distância que a Terra está do Sol. Né? Então, a Terra tem uma distância de 1,49 vezes 10 a 11 metros do Sol. Essa distância também é chamada de uma unidade astronômica. Então, os astrônomos, principalmente que estão preocupados em estudar o sistema solar, eles usam essa unidade astronômica, né, ou seja, a distância da Terra ao Sol, como uma unidade para medir outras distâncias. Então, Marte estaria a uma distância do Sol um pouco maior que uma unidade astronômica. Né? Júpiter, uma distância ainda maior do que uma unidade astronômica, e assim por diante. Então, a Terra está a 1,49 vezes 10 a 11 metros do Sol. Então, se nós calcularmos, né, a energia lá que foi emitida pelo Sol, depois que ela foi espalhada, né, até essa distância de uma unidade astronômica, então é como se aquela energia tivesse sido espalhada por uma área que corresponde a uma esfera de raio 1,49 vezes 10 a 11 metros. Certo? Então, nós vamos considerar
que aquela energia emitida pela superfície do Sol, 4πr², mas considerando o raio do Sol, 6,96 vezes 10⁸ metros, agora é espalhada por uma área muito maior, uma área de 1,49 vezes 10⁻11 metros. Certo? Inclusive podemos somar esses 6,96 vezes 10⁸ metros, mas que tem uma unidade de medida menor, né? Tem uma grandeza, aliás, menor. Então, nós temos considerando essa esfera imaginária que tem como raio uma unidade astronômica, né, nós conseguimos, então, dividir a energia total emitida pelo Sol por essa área dessa esfera imaginária, e daí a gente vai conseguir saber de toda aquela energia que foi emitida pelo Sol, qual é a pequena parte que chegou na Terra. E assim a gente calcula a constante solar. E a constante solar é a energia solar que chega na Terra, a energia que o Sol emitiu que chega na Terra. Então, vocês veem aí a fórmula colocada na parte inferior da apresentação, né? Então, temos a letra ômega e o apóstrofe. Então, a gente lê ômega'. Então, ômega', que é a constante solar, é igual à área da abóboda solar, ou seja, 4πr², usando como raio o raio do Sol, 6,96 vezes 10⁸, dividida pela área da abóboda da órbita terrestre, ou seja, 4πr², mas daí considerando como raio a unidade astronômica, ou seja, 1,49 vezes 10⁻11 metros. Quando nós fazemos essa razão, a gente consegue pegar de toda a energia emitida pelo Sol qual é a pequena parte que chega até a Terra. Quando nós fazemos isso vezes σt à quarta, usando ainda a temperatura do Sol, já sai direto a constante solar. Isso dá em torno de 1.350 joules por metro quadrado e segundo. Ou ainda é mais comum utilizar watts por metro quadrado. Lembrando que o watt é joule por segundo. Então, eu uso joule por segundo como watt e watts e calculo, né, essa energia emitida por área, né, e por tempo como watts por metro quadrado. Então, a constante solar dá aproximadamente 1.350 watts por metro quadrado. Bom, aqui só revisando o que nós já falamos. Então, quando nos afastamos de uma fogueira, fica mais frio porque a radiação se espalha. Né? Da mesma forma, a radiação proveniente do Sol se espalha e apenas uma fração atinge a superfície da Terra. Portanto, para calcular a constante solar, ou seja, a energia solar que chega até a Terra, precisamos achar a razão entre a abóboda solar e a abóboda da órbita terrestre. E isso vai dar ômega', que é a constante solar, que é igual a ômega vezes essa razão. O fluxo de energia incidente na superfície terrestre, então, é essa constante solar. Só que a gente calculou essa constante chegando numa área circular, né? Que nós calculamos essa área como πr². Agora, esse r é o raio da Terra. Então, essa pequena área circular, né, pequena em relação à área solar, né, ela chega, nós temos a constante solar chegando nessa área de πr². Agora, quando essa radiação chega até a Terra, ela é espalhada, principalmente pela atmosfera terrestre, e ela acaba sendo distribuída em toda a esfera terrestre. Então, nós temos uma constante solar de 1.350, aproximadamente, watts por metro quadrado, chegando numa área de πr² e sendo distribuída por uma área da superfície da Terra, que é calculada com 4πr². Então, nós vemos que toda a energia que chega nessa área, né, aquela energia que nós calculamos, a constante solar, ela é distribuída por uma área 4 vezes maior. Então, para saber mais ou menos realmente qual a energia que chega na superfície terrestre, nós dividimos a constante solar por 4. Fazemos os 1.350 watts por metro quadrado dividido por 4. Isso vai dar um pouco mais que 340 watts por metro quadrado em média. Então, com essa radiação que chega, nós conseguimos usar essa informação para o balanço de energia da Terra.
Aqui, para o balanço de energia, nós vamos considerar o sistema Terra-atmosfera. Então, considerando toda a Terra, todo o volume da Terra mais a atmosfera, nós conseguimos fazer esse balanço de energia com o Sol. Lembrando que o balanço tem sempre que ser equilibrado, ou seja, toda energia que entra tem que sair. Então, a soma de toda energia que entra tem que ser igual à soma de toda energia que sai. Né? E sabendo esse balanço, a gente consegue calcular, inclusive, a temperatura média da Terra. Bom, se nós consideramos o sistema Terra-atmosfera, né, e vamos ver o balanço de energia entre esse sistema e o espaço, nós vemos que a energia que entra vem única e exclusivamente do Sol. Então, a energia que entra, o fluxo que entra, é ômega' dividido por 4. Lembrem que esse ômega' é a constante solar, 1.350 watts por metro quadrado, mais ou menos, né? E eu estou dividindo por 4 porque essa constante chegou numa área circular, plana, e eu estou dividindo por 4 porque ela é distribuída por toda a superfície da esfera, Terra mais a atmosfera. Muito bem, então a energia que entra é ômega' dividido por 4. E qual a energia que sai? Bom, dessa energia que entra, né, que é uma radiação solar, e que lembrando que a radiação solar está muito mais concentrada na faixa do visível, ou seja, de ondas curtas, então nós temos radiação de ondas curtas chegando. Uma parte dessa radiação que chega até o sistema Terra-atmosfera é refletida de volta para o espaço. Então ela bate e volta, reflete como a luz reflete num espelho. Né? Agora, nós refletimos, né, em média, 30% da energia solar que chega, da radiação de ondas curtas que chega. Então, sigma-T à quarta, né, 30% desse sigma-T à quarta sai do sistema Terra-atmosfera de volta para o espaço, né, porque é a reflexão da radiação solar que chega. E a gente calcula, então, 30% desse sigma-T à quarta, né, que é o albedo. Então, o albedo é isso, é a porcentagem da radiação solar que chega, que é refletida de volta para o espaço. Então, 30% é refletida de volta, né, e sai do sistema Terra-atmosfera. Agora, e os outros 70% do sigma-T à quarta que chegaram na Terra? Como eles saem? Né? Porque nós vimos que no balanço tudo que entra tem que sair. Então, uma parte sai refletida, né, 30% é refletida de volta. Os outros 70% são absorvidos pelo sistema Terra-atmosfera. Né? Então, eles são absorvidos e, com isso, eles esquentam, eles aquecem, eles dão energia para o sistema Terra-atmosfera. O sistema Terra-atmosfera, então, aquecido, tem certa temperatura, que é esse T Terra, né? O T maiúsculo Terra é a temperatura da Terra, a temperatura do sistema. Né? E, considerando novamente a Terra-atmosfera, o sistema, né, Terra-atmosfera como um corpo negro, nós sabemos também, pela lei de Stefan Boltzmann, que todo corpo que tem temperatura emite uma radiação que é proporcional a essa temperatura elevada à quarta potência. Então, sigma, constante de Stefan Boltzmann, T da Terra, temperatura da Terra, à quarta potência. Né? Então, essa radiação é emitida de volta para o espaço. Só que a Terra tem uma temperatura muito menor que a do Sol. Então, se o Sol tem uma temperatura de quase 6.000 kelvins, né, e emite a maior parte da sua radiação na faixa da luz visível, ou seja, de ondas curtas, a Terra tem uma temperatura bem menor. Então, ela vai emitir a radiação com um comprimento de onda maior. Lembra da lei de Wien, da primeira transparência? É isso, né? A temperatura é inversamente proporcional ao comprimento de onda da radiação emitida. Então, a Terra vai emitir num comprimento de onda bem maior que o Sol, e esse comprimento de onda cai na faixa do infravermelho. Então, a Terra recebe radiação de onda curta, mas ela emite radiação de onda longa, radiação no infravermelho. Bom, se nós sabemos a energia que entra e a energia que sai, nós conseguimos mexer nessa equação do fluxo que sai e calcular a temperatura da Terra. Então, a T à quarta, né, a temperatura da Terra, a quarta potência, é igual a 1 menos o albedo, vezes ômega',
sobre 4 vezes, aliás, né, a sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann. Então, dessa forma, nós conseguimos calcular a temperatura média da Terra. Bom, agora, se nós vamos considerar o que acontece na atmosfera, se nós vamos olhar para o balanço de energia da atmosfera, nós temos que considerar outros fenômenos, né? Então, de novo, é um balanço de energia, então tudo que entra vai sair, mas de formas diferentes. Então, se a gente considera a atmosfera, o que entra de energia na atmosfera? Então, na atmosfera, primeiro chega a radiação solar, né, lá no topo da atmosfera. Então, de 100 unidades de radiação solar que chega no topo da atmosfera, 6% é espalhada, né, ou melhor, é refletida pela própria atmosfera. Então, dos 100 que chegam, 6 já são refletidos de volta, ainda em forma de radiação de onda curta. Depois, mais 20% são refletidas pelas nuvens da atmosfera. Então, 26% já está voltando. E depois, mais 4% é refletida pela superfície terrestre. Então, mais 4% que é refletido. Então, dos 100% que chegou, os 30% saíram. Daí, nós vimos que 70% é absorvido pelo sistema atmosfera-terra. Então, a atmosfera absorve só 19% desses 70%. Né? Aliás, que vai somar 70%. Os outros 51% são absorvidos pela superfície. Então, nós vemos que a maior parte da radiação solar incidente vai ser absorvida pela superfície. E uma menor parte é que realmente é absorvida pela atmosfera, só 19%. Sendo que 30% são refletidos, batem e voltam para o espaço. Agora, se nós olhamos para a atmosfera, nós vemos que a atmosfera, quando absorve essa energia solar, ela também é aquecida, né? E, seguindo a lei de Stefan Boltzmann, ela também emite energia. Né? Então, ela absorve a energia de onda curta e emite a energia de onda longa. Então, esse esquema desenhado aqui é um esquema dividindo a atmosfera em várias camadas, né? Podem ser quantas camadas nós quisermos. Então, da energia que chega ali, aquela grande seta à esquerda, que é o sigma linha T sobre 4, né? 51% é absorvido pela superfície da Terra e a superfície emite sigma T à quarta. Depois nós temos, né, uma parte sendo refletida para o espaço, que é aqueles 30% que vai ser refletido para o espaço, que estão somando esse A, que é o albedo, vezes ômega sobre 4, certo? Então, isso está sendo emitido de volta para o espaço, é refletido ainda, é onda curta. Agora, quando a Terra aquece e emite onda longa para cima, ela também aquece a atmosfera. Então, cada camada está recebendo energia de onda longa, radiação de onda longa da camada inferior, seja a superfície ou seja uma camada de atmosfera inferior, mas também emite radiação de onda longa tanto para a camada de cima quanto para a camada de baixo. Então, a primeira camada de atmosfera, ela recebe onda longa da superfície da Terra, mas ela emite onda longa para a superfície da Terra também. Só que ela também emite onda longa para a camada atmosférica de cima. A camada atmosférica de cima, por sua vez, emite onda longa para baixo e para cima também, e recebe a onda longa de baixo e de cima, e assim por diante. Então, nós temos essa transferência de onda longa que, eventualmente, chega no fim da atmosfera e vai para o espaço. Então, o sistema Terra-atmosfera também emite onda longa para o espaço, e assim vai perdendo energia. Então, recebe energia de onda curta, perde energia de onda longa. Né? Então, conforme está escrito aí na transparência, esse modelo representa o fluxo de energia em uma atmosfera dividida em N camadas. O fluxo solar é ômega sobre 4, o albedo é A, e o sigma T à quarta representam os fluxos de radiação infravermelha da superfície terrestre e das N camadas da atmosfera. Aqui é uma nova forma de ver o balanço de energia da Terra, da atmosfera terrestre. Então, imaginando que nós temos uma radiação solar incidente de 342 watts por metro quadrado, que é mais ou menos a conta que nós fizemos, né? Aquela constante solar de 1.350 watts por metro quadrado aproximadamente, dividido por 4, né? Que a gente tem que espalhar pela área da superfície da Terra, que é uma esfera.
dá uma radiação solar incidente de, em média, 342 watts por metro quadrado. Então, chegando a esse valor de 342, nós vimos que uma parte é refletida pelas nuvens e aerossóis, 77 watts por metro quadrado em média, outra parte é refletida pela superfície, e isso são os 107, né, que é os 30% mais ou menos, né, 107 watts por metro quadrado refletidos de volta para o espaço. Isso é tudo em onda curta, né, onda curta que foi refletida de volta. Agora, 51%, né, os 168 watts por metro quadrado, são absorvidas pela superfície da Terra e vão aquecer a superfície da Terra. 67 watts por metro quadrado, aqueles 19% mais ou menos, é absorvido pela atmosfera. Então, a atmosfera também é aquecida, né, também recebe um pouco dessa radiação de onda curta e absorve e é aquecida. Agora, nós temos aqui mais um elemento que ainda não tinha aparecido, que é a mudança de fase da água. Então, o vapor de água, né, quando ele está na atmosfera e se condensa, né, ele emite energia, ele transfere energia para a atmosfera em forma de calor latente. E quando a água está em forma líquida na superfície, ela evapora, né? Então, através da evapotranspiração, nós temos, né, o vapor d'água liberando energia. O vapor d'água, né, a água líquida, para virar vapor d'água, absorvendo energia. Então, nós também temos um balanço aí das mudanças de fase da água. Além disso, nós temos as térmicas, que nós já vamos ver como funcionam, que elas ajudam a transferir energia das camadas inferiores da atmosfera para as camadas superiores, né? E temos aqui do lado direito a Terra emitindo, já que ela tem uma certa temperatura, ela emite radiação de onda longa. Então, a radiação da superfície, em forma de onda longa, ela sobe, ela vai para a atmosfera, uma parte vai embora para o espaço, uma parte é absorvida pela atmosfera, né? E vai aos poucos sendo emitida, conforme aquele modelo que nós vimos anteriormente, né? Vai sendo emitida e vai para o espaço. Como nós temos gases de efeito estufa na atmosfera, essa radiação também é absorvida por esses gases da atmosfera e emitida de volta para a superfície da Terra. Então, aí nós temos um quadro, né, com todos os processos de transferência de energia na atmosfera. Janela atmosférica. Então, o CO2 e o vapor d'água, principalmente, tem outros gases também, eles são os chamados gases de efeito estufa porque eles absorvem bastante o infravermelho e eles não absorvem muita luz visível. Então, eles são transparentes para a luz visível, mas eles absorvem o infravermelho, como acontece com os vidros, as janelas de uma estufa. Então, o CO2 e o vapor d'água também emitem radiação infravermelha. Então, eles, na atmosfera, eles absorvem o infravermelho que a Terra emitiu e devolvem para a Terra. Eles emitem para o espaço o infravermelho, mas emitem de volta para a Terra. Isso faz com que nós tenhamos uma temperatura mais confortável aqui. Então, sem o efeito estufa, nós não teríamos, né, a temperatura confortável que nós temos na Terra. Então, combinado o efeito de todos os gases na atmosfera, existe uma região entre 8 e 11 micrômetros que nem o vapor d'água e nem o CO2 absorvem radiação infravermelha. Então, essa janela, né, é que é chamada janela atmosférica, ou seja, esses gases deixam essa radiação infravermelha ir embora para o espaço, ou seja, a gente perde essa energia para o espaço. Agora, como as ondas com tais comprimentos de onda geralmente estão deixando a atmosfera, essa passagem é conhecida como janela atmosférica. As nuvens podem aumentar o efeito estufa atmosférico porque elas têm as pequenas gotículas que absorvem o infravermelho e deixam passar a luz visível. Então, elas fecham a janela atmosférica e fazem com que aumente o efeito estufa. Então, o efeito estufa é necessário para a vida na Terra como nós conhecemos, mas se ele for muito exacerbado, vai começar a aumentar demais a temperatura do sistema Terra-atmosfera, e isso será um problema porque muda todos os nossos padrões climáticos. Bom, e na aula passada, nós já falamos um pouquinho sobre as formas de transferência de calor,
né? Então, aqui agora só para recordar, a condução é a transferência de calor de molécula para molécula, como por exemplo em uma barra de metal. Então, é necessário haver contato entre as substâncias para a troca de calor na forma de condução. E na atmosfera, né, isso acontece só no primeiro centímetro, nos primeiros milímetros de ar em contato com a superfície. Temos também a convecção, que é o que forma as térmicas, por exemplo, né, que é quando nós temos transferência de calor, porque o ar se movimenta. Então, a massa de fluidos do ar ou da água, eles trocam de lugar, eles se movimentam e, com isso, levam a energia que eles possuem e vão fazendo a transferência de calor. E por radiação, que é o que nós estamos falando até agora, que é quando não é necessário haver contato, não é necessário haver substância, mas temos ondas eletromagnéticas transferindo calor, como o Sol faz com a Terra, né? São as ondas eletromagnéticas do Sol que chegam na Terra e transferem calor. Bom, e por hoje é só, a continuação está na aula que vocês assistiram na sala de aula, né? Espero que tenha sido compreensível e qualquer dúvida podem entrar em contato. Muito obrigada.